Quero agradecer aqui a presença do secretário de Finanças, Pedro Galindo, de toda a sua equipe, que estão aqui para esta audiência pública hoje, e também para a entrega, né, do orçamento 2015. Então, vou passar aqui já para o secretário. Presidente, muito obrigado. Eu que me sinto honrado de estar aqui hoje, pela primeira vez, na qualidade de secretário de Finanças do município de Jundiaí, uma cidade onde eu moro há mais de uma dezena de anos. Já tive muito desse lado, na plateia, hoje estou do lado de cá. Então, é uma honra, um grande desafio. E, antes de iniciar a audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre, eu queria fazer uma entrega solene à Vossa Excelência, representando toda a Casa de Leis, da proposta de legislação orçamentária para o ano de 2015. Um belo catatal. Presidente, nós não vamos discutir o orçamento 2015 hoje. Nós vamos ter... esse já fica. A Câmara ainda vai abrir ainda vai agendar uma audiência pública sobre o orçamento 2015, quando nós vamos poder explicar. Mas, em respeito a essa casa, à imprensa que está aqui, a quem veio assistir, vou dar um ou dois números. O orçamento do ano que vem tem uma expectativa de receita na casa de R$ 1.860 bilhões. É um orçamento bastante maior do que o orçamento de 2014. E nós estamos prevendo um investimento na área de educação na casa de 33% do orçamento, superando com larga folga o mínimo constitucional, que é de 25%. Estamos prevendo um investimento em saúde na casa de 23,5%, aproximadamente, também superando com folga o mínimo constitucional, que é de 15%, e um nível de investimento de capital. Investimento de capital é fundamentalmente obra, na casa de 7,6% do orçamento. Acima de 7%, presidente, nós começamos a ficar mais aliviados, mais satisfeitos. Abaixo de 7%, em geral, um município, a não ser um município muito estabilizado, não é o caso de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que vem crescendo a vento solto. Então, um município em crescimento não pode ter investimentos inferiores a 7% ao ano. São vários estudos que apontam esse número, por conta da necessidade de acompanhamento do crescimento da população. Então, nós temos que fazer vários investimentos em infraestrutura, em serviços para a população. Por isso, 7% é o número mínimo. Nesses investimentos se destacam fortemente o sistema BRT, Bus Rapid Transit, e as construções de 4 unidades de pronto atendimento, 4 UPAs, além de vários outros investimentos menores, mas extremamente significativos para a população, no que diz respeito fundamentalmente à mobilidade urbana. Mas, por hora, eu acho que é isso com relação ao orçamento 2015. Eu vou pedir agora ao Márcio Santiago, nosso diretor do Departamento de Contabilidade, para iniciar a apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2014, um ano em que nós vivemos uma crise econômica bastante razoável, em especial no que diz respeito à geração, à atividade econômica no Estado de São Paulo. Os senhores vão poder ver o comportamento da receita do ICMS, que é a maior receita isolada que nós temos no município, demonstrando uma retração bastante grave da atividade econômica no Estado, em especial da atividade de comercialização, que é a que gera esse imposto. Então, Márcio, fica com você. Conforme eu for sentindo necessidade, eu comento.
se vocês optarem, pode fazer uma breve apresentação e aí já responder a pergunta, né? Chegando aqui a vereadora Marilena, vereador Márcio Petencostes de Souza Cabeleireiro, vereador Zé Adair, presente, também toda a imprensa, então, agora tranquilo, já... Alô. Convidar a vereadora Marilena para ocupar aqui essa presidência. Vereadora Marilena. Pode mudar, né? Bom dia a todos. É uma apresentação bastante rápida, é algo que a gente vem apresentando no decorrer do tempo já, não tem muita mudança. Tá? Nessa primeira parte, a gente mostra os fundamentos legais e os conceitos, a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 9º, a Constituição Federal no artigo 66, a Lei Orgânica do Município, que prevê que o Executivo tem que estar prestando contas para o Legislativo sobre o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Pode mudar, né? LRF novamente, pode mudar. Bom, nesse primeiro quadro a gente mostra alguns indicadores do quadrimestre, tá? Temos ali a receita corrente líquida de 1,39 bilhão, a dívida consolidada 24,84% da receita corrente líquida, a despesa com pessoal e encargos 42,36% da receita corrente líquida e o resultado primário de 169 milhões. Pode mudar? Nesse primeiro quadro a gente vai mostrar a receita, a gente desmembra ela aí por categoria econômica, tá? Então temos ali a receita corrente, uma meta de orçamento de 1.539, uma execução de 436 milhões no quadrimestre, 969 milhões no exercício, ou seja, 62,98% do orçado. Temos as receitas de capital, orçado em 26,35, realizado no quadrimestre 1 milhão, no exercício 5,53, 21,01% do orçamento. Lembrando que as receitas de capital normalmente dependem de liberação de recursos, via de regra são operações de crédito. Então, de repente, não houve o desembolso previsto para 2014. E a intra-orçamentária, previsto 99 milhões, arrecadado 34 milhões no quadrimestre, 66,97 no exercício, ou seja, 67,55 do orçado. Lembrando que essas receitas intra-orçamentárias são basicamente as contribuições que fazemos para o Instituto de Previdência, o IPREJUM. Aqui, graficamente, a gente mostra uma melhor visualização, e aqui, nesse outro quadro, a gente verifica que 93% das receitas são, basicamente, receitas correntes. 1% capital e o restante intra-orçamentária. Pode mudar? Aqui a gente desmembra as receitas por fonte, a gente faz uma abertura daquele outro quadro. Então, do 1 bilhão 539 da receita corrente, nós temos dividido em receitas tributárias, nós temos ali IPTU, ISS, Imposto de Renda, previsto 489 milhões praticamente, realizamos 138 no quadrimestre, 325 no exercício, 66,47 do previsto. Receita de contribuições, previsão de 36 milhões, 13,79 no quadrimestre, 26,36 no exercício, 73,21. Aí temos a patrimonial, que são as receitas de operações financeiras, receitas de serviços, basicamente são as mensalidades das faculdades, transferências correntes, que é a maior receita que nós temos, que aí tem FPM, tem IPVA, tem o ICMS, que é, vamos dizer assim, é o carro-chefe da nossa arrecadação. Previsto 1 bilhão e 4, realizamos 284 no quadrimestre, 635,92 no exercício, 63,28 do previsto. Outras receitas correntes, aí temos dívida ativa, multijuros, demora e outras receitas. Uma previsão de 66,75, realizamos 24,38 no quadrimestre, 46,73 no exercício, 70,01, acima até da média que teríamos para o segundo quadrimestre. E essas deduções é a participação do município no Fundeb. Então, de algumas transferências que nós recebemos de ICMS, IPVA, FPM, 20% é deduzido e vai para a conta do Fundeb. Então, dessas deduções, uma previsão de 155 milhões
no orçamento, realizamos 41,65 no quadrimestre, 93,92 no exercício, ou seja, 60,45 do previsto. Pode mudar? E aqui a gente acaba desmembrando as receitas de capital. Operações de crédito, 1,14 milhões, realizamos 400 mil. Alienação de bens, previsto 210 mil, realizamos 40 mil. Amortização de empréstimos, transferências de capital, aí a gente tem alguns contratos com a Caixa Econômica Federal, uma previsão de 1,93, realizamos 5,46, ou seja, 280% acima do previsto. E outras receitas de capital que a gente acabou não realizando nada. E a interorçamentária, como falei, são as receitas do IPREJUM, das contribuições sociais, previsto 99, realizamos 34 no quadrimestre, 66 no exercício, 67,55 do previsto. Pode mudar, né? Aí, graficamente, a participação de cada receita. Então, a gente vê lá que a maior parte da receita corrente, 55% é proveniente de transferências correntes, 28% da receita tributária, e as demais não representam tanto. As duas principais, chegando em 83% essas duas receitas. E aqui, capital também é 98% de transferências de capital. Pode mudar, né? Aqui a gente faz um comparativo entre o segundo quadrimestre de 2013 e o segundo quadrimestre de 2014. Então, nós tínhamos uma previsão de 1,517 para o exercício de 2013, realizamos 368, contra 1,539 de 2014, com uma realização de 436, então nós tivemos um aumento de realização no quadrimestre de 18,25 na receita corrente. Capital, a gente tem lá 369 realizado em 2013 contra 1 milhão em 2014, tivemos um decréscimo de 73%. E a interorçamentária, tivemos um crescimento de 30,92. Pode mudar, né? Aqui, visualmente, para a gente estar verificando, ali o azul 2013 e o vermelho 2014. E um crescimento de 18,25, uma variação no total. Pode mudar? Mais uma, né? E aqui a gente consegue ver que no segundo quadrimestre de 2013, nas receitas correntes, nós realizamos 24,29 contra 28,32, uma melhora sensível no segundo quadrimestre de 2014 comparado a 2013. Capital, nós ficamos abaixo, e tivemos uma melhora também na interorçamentária de 31,81, passamos a 35,11. Pode mudar? Essa é a que a gente chama as top 5, são as 5 principais receitas do município, tá? A primeira delas, o ICMS, que é a transferência do Estado. Nós tínhamos uma meta de 496 milhões no orçamento, realizamos 142 no quadrimestre, 279 no exercício, ou seja, 56,35% da previsão. Lembrando que o ICMS, esse já é o valor líquido, a gente já está descontando os 20% que vai para o Fundeb. A gente vê que, no segundo quadrimestre, teríamos que ter uma participação de algo em torno de 67%, tivemos 56%, então, é uma das coisas que tem atrapalhado, a economia não tem crescido como se imaginava, então, acabou retraindo um pouco a arrecadação do município. O ISS, que é uma receita própria, uma previsão de 227 milhões, realizamos praticamente 70 milhões no quadrimestre, 138 no exercício, 60% do previsto. O Fundeb, que é um repasse que o governo federal nos faz, uma previsão de 123,95, realizamos 33,98 no quadrimestre, 74,3 no exercício, 59,94% da previsão também. Esse repasse do Fundeb é de acordo com o número de alunos matriculados com base no censo escolar do exercício anterior. O IPTU, uma previsão de 112 milhões, realizamos 21 no quadrimestre, 81,98 no exercício, 72,95 do previsto. Lembrando que o IPTU, normalmente, o primeiro quadrimestre, a arrecadação é maior por conta de pagamento de parcela única. Então, depois do primeiro quadrimestre, a tendência é diminuir, porque muita gente já quitou na integralidade. E o IPVA também,
73,34 de previsão, 8,8 no quadrimestre, 64,02 do exercício, ou seja, 87,28 do orçado. Pode mudar, né? A gente consegue ver que essas 5 receitas, elas perfazem 61% do orçamento do município. E aqui do lado a gente tem uma evolução realizada segundo quadrimestre de 2012, 13 e 14. Então, a gente vê uma crescente. O ICMS, a gente teve um crescimento bom em 2013, e em 2014 ele já deu uma estagnada. O ISS vem numa crescente, o Fundeb também estabilizado, o IPTU cresceu um pouquinho e o IPVA praticamente se manteve no mesmo nível. Pode mudar, né? Agora a gente vai falar um pouco da despesa, tá? Assim como na receita, a gente vai dividir por categoria, por fonte, as 5 principais. Então, tinha uma previsão de uma despesa corrente de 1.329.000.000, realizamos 427 no quadrimestre, 783,26 no exercício, ou seja, 58,9 do orçado. Capital, tínhamos uma previsão de 140 milhões praticamente, realizamos 17,47, 35,89 no exercício, 25,66 do orçado. Interorçamentária, que aí é a contrapartida daquela receita do IPREJUM, 103,85 previsto no orçamento, realizamos 31 no quadrimestre, 58,93 do exercício, 56,74%. A gente verifica que nos totais de receita e despesa, por conta da retração da receita, nós temos que segurar também a despesa para que não tenhamos resultado desfavorável no final do exercício. Tá? Pode mudar, né? Aqui, graficamente, aquelas informações. 89% da nossa receita é de despesa corrente, que é a manutenção da máquina, vamos dizer assim. 7% em interorçamentário e 4% de investimentos em capital. Pode mudar. Aí aqui a gente já começa a abrir um pouco mais a despesa. Dentro da despesa corrente, nós temos pessoal e encargos, com uma previsão de 640 milhões, realizado 199 no quadrimestre, 369 no ano, 57,63 da previsão. Juros e os encargos da dívida, 28,9 previsto, 9,4 no quadrimestre, 18.900.000 no exercício, 65,39 do orçamento. E outras despesas correntes, que ali tem contrato de lixo, iluminação e tudo mais, 660 milhões previsto no orçamento, 218 no quadrimestre, gastamos 395 no exercício, ou seja, 59,84 do orçamento. Aí, capital, investimentos, 129 milhões, realizamos 13,97 no quadrimestre, 28,98 no exercício, ou seja, 22,34 do previsto. É a amortização da dívida, que é aquela dívida que nós temos com o IPREJUM, e outras dívidas também, 10 milhões de previsão, 3 milhões e meio no quadrimestre, 6,92 no exercício, 68,13 do orçado. E as interorçamentárias, que são as contribuições para o IPREJUM, previsão de 103,85, 31 milhões realizados no quadrimestre, 58,93 no exercício, 56,74 do orçado. Pode mudar. Aqui, graficamente, a gente vê ali que 47% da nossa despesa corrente é com pessoal e encargos, e os outros 51% com outras despesas correntes. E 2% juros e encargos da dívida. E aqui no capital a gente vê que 81% são investimentos e 19% amortização da dívida. Pode mudar. Aqui a gente também faz um comparativo do segundo quadrimestre de 2013 contra o segundo quadrimestre de 2014. De ver que a gente teve um crescimento na realização de 16,62 na despesa corrente, 29,38 de crescimento de capital e 57,95 de crescimento na interorçamentária, isso comparativamente ao segundo quadrimestre de 2013, e a variação total de 19,09%. Pode mudar. Aqui, graficamente, aquelas mesmas informações. Tá? Pode mudar. E aqui tem um comparativo do desempenho, assim como na receita. Pode dar mais um.
Então, no segundo quadrimestre de 2013, nós realizamos 27,34 de despesa corrente, contra 32,13 no segundo quadrimestre de 2014, 9,09 da despesa de capital contra 12,49 em 2014 e 45% da interorçamentária contra 29,85 em 2014. Pode mudar. E aqui são as 5 principais despesas. Em primeiro lugar, a educação. Como o próprio Pedro comentou, no orçamento de 2015, já tem uma previsão bastante elevada também. Uma previsão de 398 milhões na educação, gastamos 126 no quadrimestre, 225,72 no exercício, 56,71 no ano. Lembrando que lá no final do ano a gente tem um custo bastante alto na educação, com o salário dos professores, acaba carregando um pouquinho mais a despesa no final do ano por conta de 13º, tá? Na saúde, 360 milhões previstos, 129 no quadrimestre, 260 no ano, ou seja, 72,33 do orçamento já foi comprometido com a saúde. Urbanismo, 249 milhões, realizou-se 68 no quadrimestre, 119 no ano, 47,9 do previsto. Previdência Social, 134 milhões previstos, já realizou-se no quadrimestre 37,14, no ano 67,86, ou seja, 50% do orçamento. Lembrando que nesses 134 milhões da Previdência Social, boa parte é a reserva de contingência do IPREJUM, que é a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, se forma uma reserva de contingência para custear as aposentadorias no futuro. E na função administração, 118,9 previsto no orçamento, realizamos 30,62, 540 milhões no exercício, ou seja, 45,51 do previsto. E aqui, graficamente, 83% da nossa despesa são aquelas 5 que nós vimos lá, e 17% é o restante. E aqui a evolução, volta um pouquinho, né? A evolução do segundo quadrimestre de 2012, 13 e 14, onde a gente vê que a saúde deu uma espichada em 2014, assim como a educação, e as demais têm se mantido no mesmo patamar. Pode mudar? Agora a gente faz um comparativo da receita e da despesa, tá? Aqui a gente considera a despesa liquidada. A despesa liquidada é quando o bem ou serviço já foi efetivamente entregue ao município. 2011, no segundo quadrimestre, nós tínhamos uma execução de 369 da receita contra 316 da despesa, 400 em 2012, 415 contra 390, em 2013 se manteve estável a receita e a despesa, e em 2014 também se mantém estável. Aqui a gente mostra que a gente teve um crescimento da receita em 18,25 de 2013 para 2014 e a despesa em 19,09. Pode mudar, né? Aqui é a evolução do resultado, tá? Por conta da dificuldade na receita que a gente vem enfrentando, a gente teve um resultado de 4 milhões de desequilíbrio entre receita e despesa no período. Lembrando que a gente está analisando só o segundo quadrimestre, não está analisando o exercício como um todo. A gente tem muitas receitas no primeiro quadrimestre que acabam não aparecendo aqui. Pode mudar? Aqui a gente vai mostrar os limites, tá? Limite com o pessoal, a gente tem um limite legal de 54% da receita corrente líquida, tem um limite de prudencial de 51,3% para pessoal e o limite da dívida de 120% da receita corrente líquida. Pode mudar. Aqui é uma explicação do que é a receita corrente líquida. Lembrando que essa audiência já está disponível no portal da transparência, tá? Pode mudar. Aqui a receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela é sempre medida num período de 12 meses. Então, a gente pega de agosto de 2014 e volta mais 11 meses, tá? Nós temos aí 1.547 de receita corrente, aí vem as deduções, temos uma receita corrente líquida de 1.385. Pode mudar? Ela serve sempre de base para a gente estar analisando o limite da dívida, limite com o pessoal e tudo mais. Então, gasto com o pessoal... Nós tínhamos uma despesa de pessoal total de 510 milhões em dezembro de 2012,
Passamos para 586,79. Se comparado com a receita corrente líquida de 1.385, nós tivemos um gasto com o pessoal de 42,36. Podíamos chegar a 710 no limite prudencial e 747,9 no limite legal. E embaixo a gente tem a despesa de inativos de pensionistas, com um número de 3,38%, podendo chegar até 12%. Ali só destacando o limite de pessoal. Aqui são os limites. 54, o azul é o limite legal, o vermelho é o limite prudencial e o comportamento no decorrer do tempo dessa despesa com o pessoal. Temos lá 35 em 2008, chegando a 42,36. Comparado ao segundo quadrimestre de 2013, tivemos uma variação de 10,92%. Pode mudar? Aqui a gente mostra o quadro de servidores, tá, quanto nós tínhamos em dezembro de cada exercício, e atualmente, em 2014, passamos de 7.875 servidores em dezembro de 2013 para 8.237 em agosto de 2014. Desse quadro de servidores, ali a gente tem a evolução e a gente verifica aqui a distribuição no quadro. 87% dos servidores são estatutários. Tem 4% de cargos em comissão, 3% de inativos e pensionistas, e 6% são outros, são os municipalizados, seletistas e demais. Pode mudar? Que a gente faz a variação do quadro de agosto do ano passado para agosto agora. Em um ano, variou-se 286 servidores, ou seja, 3,6%. Pode mudar? Limites com a dívida. Como eu comentei, a dívida pode chegar a 120% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida de 1.385 bilhão, contra uma dívida consolidada de 344 milhões, ou seja, 24,84. Poderíamos chegar a 1.662 bilhão de dívida consolidada. E aí a gente tem a evolução da dívida de 322 em 2010, 344 em 2013 e mantendo os mesmos 344 agora em 2014. Pode mudar, né? Uma variação de 0,46% se comparado ao mesmo período de 2013. Pode mudar? Aqui é o estoque da dívida, embora financeiramente ela tenha se mantido estável, comparada à receita corrente líquida, ela vem caindo, tá? Chegando agora a 24,84. No final de 2013, estávamos com 27,39, e se comparado ao segundo quadrimestre de 2013, uma queda de 8,84%. Pode mudar? Aqui alguns resultados. Resultado primário, pode mudar. Resultado primário, a gente compara as receitas fiscais líquidas contra as despesas fiscais líquidas. Tá? Então, tínhamos lá 9,69 de realização de receita corrente, 5,53 de capital. Aí a gente aplica algumas deduções, que são receitas financeiras, receita de alienação de ativos, que não são receitas comuns da prefeitura. Chegamos a um resultado de receitas fiscais líquidas de 962 milhões, 87. Pode mudar? Aqui nós temos as despesas fiscais, que descontamos também os juros e encargos da dívida, descontamos a amortização da dívida, temos um resultado de despesas fiscais líquidas de 793 milhões e um resultado primário de 169 milhões. Tínhamos uma meta de 96, realizamos 169 milhões. Ou seja, se compararmos as nossas receitas com as nossas despesas, nós teríamos uma folga de 169 milhões. Aqui é o comparativo 2013 e 2014. A meta em 2013 de 201, uma realização de 203, e uma meta agora em 2014 de 96, uma realização de 169. Mais uma, né? Tá, mais uma. Uma variação de realização, tem uma variação negativa, mas a gente vê que está atingindo o resultado. Nós tínhamos uma previsão de 96, pode dar mais um toque, né? A gente verifica que ela variou 75% a mais de resultado. Pode mudar, né? Que é o resultado nominal. A gente tem ali uma dívida consolidada de 344 milhões do município.
Temos um ativo disponível de 1.137 bilhão, aí tem junto também recursos da Previdência. Temos um resto a pagar de 38 milhões. Então, vamos dizer, se a gente pegasse todo o recurso do município, nós teríamos um resultado, uma dívida de menos 754 milhões, ou seja, sobrariam 754 milhões. Tá? E o resultado nominal de 253,19. Pode mudar, né? Aí a evolução da dívida em relação ao nosso ativo. Nosso ativo vem crescendo e a dívida tem se mantido estável. E aqui, nesse outro lado, a gente mostra os restos a pagar. Fechamos 2013 com um resto a pagar de 176 milhões praticamente. Já quitamos quase 140, temos só um saldo hoje de 38 milhões. É isso que a gente tinha para apresentar. Tá? E lembrando que está disponível no portal da transparência. Vereadora Marilena, socorro. Alô, agora ligou. Márcia, vereador da Comissão de Finanças. Acho que quem mais que de Finanças, acho que eu também. E os demais também estão prontos a perguntar. Também tenho pergunta, mas vou passar aqui. Começando pelo Márcio, tem alguma questão? Secretário, bom dia. A gente viu que de 2012 para 2013, até 2015, foi crescendo o pessoal, né? As despesas pessoais e o efetivo também da prefeitura, né? E isso vai tendo um orçamento aí, vai diminuindo a arrecadação prevista também de 2012, de 2013 a 2014, é a prevista que vocês tinham, tipo assim, a estimativa de arrecadação na cidade é a prevista. E outra coisa também, sempre a Prefeitura de Jundiaí tinha um caixa, na época das outras gestões do Ari Fossa, e vindo com o Miguel, esse caixa foi abaixando, sempre tinha alguma coisa em caixa, né? Tipo, contraproposta de alguns orçamentos aqui da cidade. E foi se comparando, e foi se colocando mais a previsão acima do que arrecadava. Isso é normal para a nossa cidade? O comparativo hoje, de 2012, 2013, 2014 hoje, a forma que o Pedro Bigardi está fazendo é o certo hoje, a estimativa ser um pouco menor de arrecadação e que não tenha esse caixa na nossa cidade? Eu vou ver se tem mais questões, aí o secretário e o Márcio podem responder. Vereador Paulo Sérgio. Muito está se questionando sobre a saúde financeira. É um buchicho na cidade, todos os vereadores ouviram falar. Espero que não seja verdade, mas olhando o orçamento, nós temos visto muito remanejamento de verbas e outras alocações. Bem como questionado pelo vereador Gustavo Martinelli, isso é uma verdade, eu também fui checar, a falta de tinta, na não renovação de contrato para o feitio de lombadas, que seria da Secretaria de Transportes, foi feito uma, pelo menos, pela Secretaria de Obras, dentre outras coisas. Então, o que assusta a gente é isso daí. Como é que está a saúde financeira de Jundiaí? Que o papel aceita tudo. A gente entende um pouquinho, eu fiz administração pública, entende um pouquinho de orçamento público e vê que também que, em alguns casos, o executado não chegou aos 2/3 que deveria chegar, porque já estamos no segundo quadrimestre. O que está acontecendo aí? Principalmente a saúde financeira do município. Não tem dinheiro, foi constatado por mim, para nova colocação de placas de rua, nova colocação de placas em frente ao distrito, tiraram uma placa e não recolocaram, porque falaram que está complicado ainda essa recolocação. Então, minha dúvida é essa, como é que está a saúde financeira de Jundiaí? Porque cedo ou tarde, a realidade vai aparecer. Então, a gente prefere saber mais cedo e saber de que forma a própria Câmara pode ajudar, caso esteja nesse sentido.
Mais alguma? José Adair? Em 2013, a gente teve algumas dificuldades, porque a gente estava trabalhando com o orçamento da gestão anterior. 2014. A gente escuta aí os secretários falar que não vai realizar tal obra porque não tem dinheiro. O orçamento de 2014 foi nós que votamos. Coisa em torno de 1 bilhão e 600, quase 1 bilhão e 700. Então, a gente queria saber o que houve no meio do caminho aí que agora chega aí, faltando aí alguns meses para fechar o ano. E eu estive, inclusive, eu estou falando com propriedade, porque eu estive com alguns secretários, eles mostram, o prefeito reuniu com a gente, isso aqui realiza, isso aqui não realiza. O que não realiza está com X vermelho, esse ano vai realizar. Se o orçamento é o do que nós votamos, é dessa gestão, não era para estar acontecendo isso agora na reta final do ano aí. Pode, vereador. Vereador Gerson Sartori. Opa. Então, eu queria saber, porque estou ouvindo muito essa questão de que falta verba, e ontem eu tive oportunidade, antes de ontem, então eu tive no Voturucá e anunciou o asfalto do Estância Alpina, que era pedido há mais de 20 anos. Passei com o vereador Zé Adair ontem lá na Vila Nambi, começou o asfalto da Nova Conquista, e mais uma academia lá que foi entregue. Contratou 65 novos guardas municipais, reformou 14 unidades básicas de saúde. Fui sexta-feira na UPA do Almerim da Chaves, já está em laje, 2.500 metros quadrados. Lá eu vi leitos, vai ser um mini hospital. Aliás, muito melhor que esse que entregaram, que está de porta fechada aqui, o Hospital Regional de Jundiaí. Então, estou escutando muito falar de falta verba, e preocupa mesmo ouvir o vereador Paulo Sérgio falando, mas estou vendo obra em toda a cidade, todo local, a Rua 8, lá no Jardim Novo Horizonte, o asfaltamento que fez lá na região do Balsã, o centro esportivo que vai começar. Então, isso me anima, ao mesmo tempo que eu escuto falar, não dá para fazer, mas também não dá para fazer tanta obra em um ano. Né? Quer dizer, então, eu queria saber se está faltando mesmo, ou tem muito secretário chorando e as coisas estão acontecendo. Eu tive a oportunidade de ser vereador aqui de 2005 a 2008 e continuo sempre aqui na cidade de Jundiaí. Vi os últimos 4 anos da outra gestão e hoje eu escuto falar, está faltando, estou vendo acontecer, estou vendo reajuste para servidores em vários setores, estou vendo muita coisa acontecer e muito se falar que não tem dinheiro. Quer dizer, o que é que está acontecendo nisso? É exatamente isso que eu queria saber, porque obras a gente está vendo que está sendo feita, só que, na realidade, muita choradeira, muita falação, e não tem, é isso que a gente precisa saber, o que está acontecendo realmente. Bem, não sei se o secretário consegue responder tudo. Vamos tentar. Eu vou acrescentar ainda, que eu não vi exposto, e fica até como sugestão para uma próxima, na prestação de informações, se mantenha um quadro de pessoal onde a gente consiga perceber a movimentação. Então, a gente sabe que aumentou 10% em relação a um período ou outro, mas tivemos aposentadoria, tivemos novas admissões, né? Ou é o impacto de valor só nominal em função de progressão da própria carreira do servidor. Então, o percentual, ele não significa acréscimo, às vezes, de pessoas, né? E sim de despesa. Então, acho que é importante que a gente tenha essa movimentação. Então, faz lá comissionado, acho que já teve até, acho que em outras apresentações eu vi isso, de ter uma visão. E sobre o déficit atuarial do IPREJUM em relação ao nosso quadro. Eu tenho uma informação de que o Tribunal de Contas determinou que esse déficit ele não entre mais como despesa de pessoal, de despesas correntes, e sim pessoal. E eu não consegui ver impacto ali em relação ao déficit, pelo menos não está descrito. Se tivesse informação, eu acho que é importante, porque nós, vereadores, somos leigos, e quando tem uma apresentação técnica, mas que aponte alguns recursos que a gente consiga responder, às vezes, o que nos pergunta, é bastante importante. Fique à vontade, secretário. Vamos lá, eu vou tentar responder tudo. Em primeiro lugar, em relação ao que o vereador Márcio falou.
Bem, antes de mais nada, eu vou evitar qualquer tipo de juízo de valor, de natureza política e tudo mais. Durante o governo Ari Fossen, o município arrecadou bastante mais do que gastou. E isso construiu uma, eu vou chamar de poupança, para facilitar nosso entendimento. Ao longo do último governo Miguel Haddad, o município gastou mais do que arrecadou e veio comendo essa poupança. Percebam que eu não estou falando do orçamento, porque o orçamento, para falar a verdade, ele é uma estimativa para lá e para cá. Eu estou falando de realidade. Arrecadar, gastar. Arrecadar, gastar. Então, é fato concreto. A reserva construída ao longo do governo Ari Fossen foi sendo usada. Essa reserva chegou ao final do ano passado, porque, sim, no primeiro ano do governo Pedro Bigardi, também se gastou mais do que se arrecadou. Essa reserva terminou o ano passado com 9 milhões de reais. Para um orçamento de 1,5 bi, 1,6 bi, isso é praticamente nada. Então, nós temos uma obrigação grande esse ano de gastar menos do que a gente arrecada, ou, pelo menos, permanecer numa situação de equilíbrio. Isso envolve uma série de providências, porque Jundiaí, até para fazer frente à pujança da cidade, ao crescimento da cidade, Jundiaí é uma cidade de pé no acelerador em termos de gasto público. O tempo todo com muito gasto. Nem sempre, na minha opinião, um gasto qualificado. Pois bem, essas providências são providências destinadas a equilibrar, construir equilíbrio fiscal, quer dizer, equilibrar a arrecadação com despesa, e elas implicam, sim, em redução ou em restrição a desejos. Desejos novos, não a questões já colocadas. Então, sinceramente, eu não me lembro. Eu entrei aqui na prefeitura, fui chamado pelo prefeito Pedro Bigardi na metade de junho, e nós produzimos um debate com o conjunto do secretariado e presidentes, superintendentes responsáveis por autarquias, pela administração indireta, no sentido de restringir novos desejos. Não o que estava colocado. Então, eu dizia na época, olha, nós temos uma perspectiva de frustração de receita na casa de 112 milhões de reais, nós vamos trabalhar para requalificar o gasto de forma a que a gente não sinta a falta destes 112 milhões de reais. E onde estão esses 112 milhões de reais? Hoje não são mais 112, a gente vem trabalhando no sentido de melhorar a arrecadação, eles estão na casa de 85 milhões de reais, imaginamos fechar o ano com um déficit, com uma frustração de receita aí na casa de 60 milhões de reais, 60, 65, claro que isso é uma expectativa, e essa frustração se situa fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente no ICMS. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, eu não sei se os senhores puderam ver, ele estagnou entre 2013 e 2014, mas estagnar não é estagnar, porque se a gente considerar pelo menos a inflação, então ele andou algo em torno de 6% para trás. Porque eu tenho o mesmo valor financeiro entre 2013 e 2014, mas eu tenho, além disso, algo em torno de 6%, 6,5% de inflação. Então, meu valor de ICMS andou para trás, em termos reais, não, ainda que não nominais. O ICMS é um imposto sobre o qual nós temos praticamente nenhum governo, eu digo praticamente porque existe uma possibilidade, através de políticas de atração de investimentos, de empresas para a cidade, a gente pode elevar nossa participação no ICMS do Estado. Quer dizer, nós não somos titulares da política de arrecadação do ICMS. Nós não determinamos a alíquota, nós não determinamos base de cálculo, isso tudo é titularidade do Estado. Porém, Jundiaí,
com a força econômica que tem, por ser uma cidade polo, uma cidade extremamente forte, extremamente diversificada no seu parque industrial, tem condição de atrair um volume grande de empresas. E isso, voltando a ter o país uma atividade econômica crescente, isso deve se resolver. Em especial, se nós adotarmos, e eu confesso à minha disposição, nós já estamos construindo, políticas efetivas de atração de novas empresas para a cidade. Então, essa Casa de Leis deve, em breve, receber uma propositura nesse sentido. Em relação a contratos, bem, nós não estamos atrasados com o pagamento de absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Tem uma empresa, bom dia, vereador, tem uma empresa que chega a encher minha paciência, porque ela protocola a nota num dia, eu tenho 5 dias para pagar, no dia seguinte ela manda um e-mail dizendo, protocolei minha nota, e aí, vai pagar, não vai? 4 dias antes da data de vencimento. Tem sido paga, não, é a única que faz isso. Eu não sei, e aí é difícil imaginar, numa prefeitura tão grande quanto essa, qual é o tipo e a qualidade do gasto que é feito em cada secretaria. Gasto pequeno. Mas o fato é que não tem faltado, da parte da Secretaria de Finanças, nenhum aporte pedido. Nós não restringimos o orçamento. A receita de ICMS, para não dizer só de ICMS, a receita do FPM, a gente tem uma previsão dela frustrar em 3 milhões de reais até o final do ano. A de ICMS é que é a mais significativa. A receita de ICMS vem frustrando. Mas, mesmo assim, nós vimos mantendo todas as despesas que estavam orçadas. Agora, se alguém, em alguma área do governo, redirecionou valor para esse ou aquele item de despesa e subtraiu de algum outro item considerado essencial, me parece, me desculpem a intromissão, que seria mais adequado convocar esse secretário específico, ou essa secretária específica. Porque não me parece verdade. Eu vou lhes dar um exemplo. Coisa de 2 semanas, eu recebi um e-mail de um dirigente do governo dizendo, olha, eu estou sendo criticado porque eu não tenho dinheiro para fazer isso, isso e isso. E era uma despesa de algo em torno de R$400 mil. Eu disse, olha, mas você, no que a gente chama de repactuação orçamentária, que foi o que eu fiz quando eu cheguei, você perdeu R$30 mil. Então, por que você não está fazendo essa despesa? Certamente não é por conta da repactuação orçamentária. 30 para 400. Aí ele, não, mas é porque eu tive uma série de outras despesas. Pois bem, e é a Secretaria de Finanças que tem que responder por isso? E eu estou falando isso, vereadores, porque estou querendo, antes de parar um pouco aqui a novela, para explicar que não existe exatamente um embate interno cristalizado, mas sempre vai existir um embate pontual, meio que de princípio, entre as secretarias meio e as secretarias fim. As secretarias fim adoram gastar. Adoram, e essa é a função delas. Não estou criticando em hipótese alguma. E nós, secretários de meio, somos um bando de pão duro. E a gente vem tentando racionalizar gasto o tempo todo. Não queremos restringir gasto, mas racionalizar. Então, assim, eu posso gastar melhor e produzir um outro resultado? Por exemplo, na área de saúde, que é uma área que me chama muito a atenção, quando a gente apresenta aqui, o crescimento da despesa na área de saúde, ele só não é assustador porque ele é destinado a salvar vidas, mas ele é muito grande, de 2013 para 2014. O problema é que Jundiaí capta muito pouco dinheiro de fora. Aliás, questão apontada no último relatório do Tribunal de Contas. Nós temos uma captação de dinheiro externo muito baixa. Então, nós usamos dinheiro próprio, recurso próprio, para comprar maca,
Para construir UPA, sim, para construir UPA, porque o governo federal nos repassa 2,2 milhões para construir uma UPA, e nós vamos construir uma UPA de 8 milhões. Então, a diferença é nossa. A diferença é toda do município. Isso está errado. Isso está completamente errado. Por que está errado? Porque existe dinheiro fora de Jundiaí, dinheiro de graça, muitas vezes. Dinheiro absolutamente a fundo perdido. Às vezes, até um dinheiro por emenda parlamentar. Às vezes, um dinheiro de convênio com a União, para onerar o orçamento geral da União. Com o governo do Estado. Desculpa, vereador, eu normalmente não conto com o dinheiro do governo do Estado. Pois é. É que costuma ser muito pouco. O governo do Estado, aliás, dos estados da federação, repassa os valores mínimos constitucionais, o que é titularidade do município, Fundeb, ICMS, IPVA, e não ajuda muito. Na área de saúde, ajuda pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Mas o fato é que nós precisamos racionalizar esse gasto para fazer sobrar dinheiro próprio para fazer mais investimento. Muito mais investimento. Então, eu precisaria, para ter uma resposta, para dar uma resposta mais consistente com relação a contratos, de apontamentos muito específicos. Então, a secretaria tal disse que não vai fazer, que vai deixar de fazer tal coisa, porque a Secretaria de Finanças restringiu o orçamento. Sinceramente, no final do exercício, nós vamos ver que isso não é verdade. Bem, em relação à queda de receita, sim, a queda de receita é grande. O que a gente precisa hoje, grande aonde? Grande no ICMS. O que a gente precisa hoje, bem, primeiro, das coisas que a gente precisava que acontecessem, a primeira já aconteceu, acabou a Copa do Mundo. Isso é extremamente importante, isso parece uma piada, mas o fato é que o país parou no mês de junho. O país que eu estou dizendo é a produção. Parou. E isso é péssimo para os municípios. Em segundo lugar, a gente precisa que passe a eleição presidencial, porque o país está parado esperando para ver quem vai ganhar. E isso é outro problema. O país não só, um bom pedaço de investidores estrangeiros também. Está todo mundo lá, então, vai dar esse, vai dar aquele outro. Isso é um problema para os municípios. Isso é um problema para a atividade econômica, porque isso balança a confiança do mercado nos investimentos dentro do país. Então, nós temos que fazer passar. Em terceiro lugar, claro, nós temos que qualificar o gasto de forma a restringir qualquer tipo de desperdício, abuso, o que, de resto, deve ser feito o tempo inteiro, para poder a gente fechar com equilíbrio fiscal no final do ano. Mas, para isso, a gente elege prioridades. E me parece que não são poucas as que estão sendo executadas. Então, tem asfalto aqui, tem construção, tem reforma de UBS ali. Agora, claro, não tem dinheiro para todas as nossas vontades. Não tem mesmo. Domingo passado, eu vim ver um show no Politeama e eu sou super calorento. Então, eu passo calor. Eu acho que eu posso vir no Politeama debaixo de 5 graus Celsius e eu vou passar calor. E eu chego ali com minha filha, com minha esposa, e fico pensando, meu Deus do céu, nós temos que liberar logo o tal de 1 milhão no Ministério da Cultura para poder botar um ar-condicionado aqui. Esse dinheiro já existe. Ele está travado por uma questão burocrática, que eu saí correndo atrás, estou há bastante tempo nessa estrada de gestor público, então eu conheço bastante gente, e aí já me disseram, depois da eleição presidencial, porque tudo fica para depois da eleição, porque essa semana está todo mundo fazendo campanha para isso, para aquilo outro. Então, na semana que vem, eu volto à carga para ver se eu libero o tal do 1 milhão, que está disponível, mas o problema é que a gente não tem autorização para gastar, para botar o ar-condicionado no Politeama. E mais uma série de outras coisas. Eu só estou dando um exemplo. Com relação ao estudo sobre aumento de despesas de pessoal, na verdade, não existe, não é muito significativo o aumento de despesa por aumento de quantitativo. Então, crescimento de 3% no ano, considerando o crescimento de serviços que a gente tem, me parece pouco significativo. O que é significativo é o aumento da despesa, propriamente dita, por conta de um reajuste com aumento real, que foi dado no início do ano. E por conta do impacto que vem sendo sentido pelo município desde 2012, mais em 2013, menos em 2012, com a entrada em vigor do novo plano de carreira, que foi aprovado aqui na Câmara.
Mas o Márcio já anotou a solicitação da vereadora Marilena, no sentido de que a gente destrinche um pouco mais a variação da despesa pessoal. Em relação ao déficit do IPREJUM, pois é, isso é uma das questões que vem sendo tratadas com muito afinco pela Secretaria de Finanças, envolvendo alguns embates internos, sim, claro que são saudáveis, porque são conceituais, mas só para os senhores terem uma ideia, o IPREJUM, na conta deles, no cálculo atuarial deles, nos apresenta para o Executivo uma demanda de elevação da alíquota patronal. Eu vou errar nos decimais aqui. Dos atuais 12,26 para algo em torno de 14,35. Para 14,35. Um cálculo atuarial encomendado pela Secretaria de Finanças aponta a possibilidade de redução da alíquota de 12,26 para 11,87. Bem, um dos dois projetos de lei essa Câmara vai receber nos próximos dias. Ou aumentando a alíquota patronal, bom dia, vereador, ou reduzindo a alíquota patronal. Nós temos, é claro, que a gente pensa assim, mas cálculo atuarial não é matemática? Não, não é. Tem um monte de matemática, mas tem um monte de conceito também, portanto, tem interpretação. Então, nós temos que aprumar isso, nós temos que aparar as arestas, porque não são pequenas. Desculpe. Só para os senhores terem uma ideia, essa aresta aqui corresponde a algo em torno de 12, 13 milhões de reais. Então, não é uma arestinha. Nos próximos dias, nós vamos discutir isso. Na verdade, nós temos uma reunião marcada para quinta-feira, para discutir as metodologias usadas nos dois cálculos atuariais, chegar a uma conclusão e mandar um projeto de lei para a Câmara, se for o caso. Imagino que um dos dois vai ser apresentado para cá. Mas esse déficit do IPREJUM, na verdade, o que o tribunal recomenda é só uma mudança de classificação contábil. Então, ele fala, não, você não pode classificar como despesa corrente, tem que classificar como encargo patronal. Ele estava classificado como aporte. Isso. E agora a gente está alterando, porque o aporte são valores específicos, e a gente tem uma alíquota suplementar. Então, a classificação orçamentária que estava errada, mas nunca deixou de ser despesa. A quantidade de dinheiro sempre entrou do mesmo jeito. A questão agora não é essa, a questão é quanto dinheiro tem que ir para o IPREJUM para financiar as aposentadorias dos servidores, quanto dinheiro não precisa ir para o IPREJUM. Então, a discussão agora é de dinheiro mesmo, de quantidade de dinheiro que nós vamos fazer. E a Câmara logo, logo vai saber. Respondi tudo? Respondi a tudo? Consegui responder? Não, na verdade, o Politeama tem um sistema de dutos, mas ele não tem um aparelho de ar-condicionado. Não, vereador, mas calor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse é dinheiro carimbado. Esse é dinheiro carimbado. Existem determinados dinheiros, desculpem a brincadeira, que eles têm destinação específica. Então, esse foi uma doação que a SPAL, que a Coca-Cola fez lá atrás, para a reforma do Politeama. Então, ou esse dinheiro é usado dentro do Politeama, ou ele tem que ser devolvido para a Coca-Cola. Mas tinha uma discussão técnica também na implementação lá do ar-condicionado. Então, me parece que foram vencendo etapas aí para discutir o ar-condicionado. Então, ele já tinha sido entregue com ar, né? Que acho que é interessante. Quando ele está superlotado e tem tido eventos grandes... No verão, aquilo é um forno, no verão, impressionante. Não tem abano que seja suficiente para dar conta, né? O secretário, Márcia aqui de novo. Tem aqui perguntas, tem pessoas do público, se tem assessoria, mas eu vou dar preferência primeiro para os vereadores, Leandro Palmarini, que chegou, Marcelo. Então, na realidade, não falta dinheiro na secretaria. O que falta é um pouco de alguns gastos excessivos em alguns lugares, pelo que você falou,
e que a destinação do dinheiro para a secretaria existe sim. Então, se o secretário fez alguma obra ou largou de fazer, aí já é um problema interno da secretaria, é isso, né? Vereador, de vez em quando eu sou muito informal para tratar determinadas questões. Então, é mais ou menos como se eu chegasse para minha filha e falasse assim, ó, toma R$10, vai no supermercado e compra um pacote de sabão em pó. Aí ela ia voltar com um pote de sorvete e ia dizer assim, ó, não consegui comprar o sabão em pó. Ou comprou sabão de pó de outra marca, mais barato. Aí ela depois vai reclamar de mim, dizendo assim, mas você não me deu dinheiro para comprar sabão em pó. Eu falei, não, eu te dei. Eu não te dei dinheiro para comprar sabão em pó e sorvete. Então, tá só te dei dinheiro para comprar sabão em pó. Então, de verdade, me parece que sobra vontade. Vontade de fazer. Sim, quando eu entrei aqui, eu vi o ritmo de obras, por exemplo, de recapeamento de 2013. Eu moro em Jundiaí, ando por aqui o tempo inteiro. Era um ritmo muito acelerado. Muito acelerado. Muito mais do que, na minha opinião, devia ser. Tá certo. Então, o Pedro Bigali também acertou muito, né? E está indo para Brasília buscar o dinheiro nacional, sim, né? Sim. Eu acho que um dos dinheiros que não pode faltar é para prefeito pegar avião e ir para Brasília, vereador. Então, tá bom, então, secretário. Vereador Leandro. Bom dia, secretário. Eu não acompanhei a explanação, mas como técnico em finanças, só gostaria de saber, no tocante às metas fiscais, se tem algum dos parâmetros que está fora, né, de endividamento pessoal, receita corrente líquida, aqueles parâmetros da lei de responsabilidade fiscal, que é o endividamento, é o... Despesa pessoal. Despesa pessoal. Os limites de saúde, educação. Isso, saúde e educação. Se tem algum desses índices estão fora, no acumulado até o segundo quadrimestre do exercício? Não, vereador, não tem não. Estão todos bem. Na verdade, a única questão preocupante para nós hoje é a receita de ICMS. Ela pode e deve nos prejudicar até o final do ano, deve exigir algum aperto, ainda não exigiu, porque a receita de ICMS está igual a do ano passado, nesse mesmo período. Portanto, ela está menor, né? Essa é a preocupação. A do FPM também um pouco, mas muito pouco, porque a do FPM está caindo 3 milhões, a do ICMS está caindo, na previsão nossa, 66 até o final do ano. Então, isso sim é preocupante. Mas a gente vem conseguindo compensar, seja com racionalização aqui e ali. Por exemplo, nós estamos fazendo um esforço para redução de sobrejornada, de hora extra, um esforço grande, seja através de conquista de dinheiros de fonte externa. Uma última pergunta, Marília. Pois não. No tocante ao volume das receitas, a gente continua com o ICM em primeiro lugar, ISS em segundo, IPTU em terceira, mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Mais essa ordem. É. E o ISS e o IPTU, tivemos queda na arrecadação? No IPTU, não. No IPTU, a arrecadação está satisfatória, está dentro do planejado. Talvez, acho pouco provável, mas talvez a gente tenha alguma quebra pequena. O ISS, esse ano, também deve ter, em relação ao orçado, uma quebra mas também muito pequena, mas o que nós imaginamos é, a partir do início do ano que vem, ter alguns incrementos fortíssimos nessas áreas. Essa Câmara também deve receber ainda esse ano um projeto de lei de criação da nota fiscal jundiaiense. Um programa muito parecido com a nota fiscal paulista. Então, eu vou deixar para explicar quando eu trouxer para cá. Nós já estamos preparando o projeto de lei e tudo mais, um projeto de lei muito interessante. Eu acho que todo mundo aqui é cliente da nota fiscal paulista, né? Adora ver se ganhou algum dinheiro lá em sorteio e tudo mais, para poder abater pelo menos no IPVA do carro, que é caro. Então, a ideia nossa é criar esse estímulo para a pessoa física solicitar nota aqui. Exemplo disso. Então, em termos de metas, cumprimento jurídico, vereador, está tudo em ordem. O problema, na verdade, não é esse. O problema é falta dinheiro para a gente dar vazão às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas necessidades. Isso sempre vai faltar, né? O senhor é funcionário da Secretaria de Finanças, sabe disso. Sempre vai faltar. Porque a nossa necessidade não tem limite. Obrigado, secretário. Ok.
Vereador Marcelo vai falar, vereador Leandro, o que foi apresentado já está no portal da transparência, depois se quiserem dar uma olhada e rever os números. Vai fazer alguma questão, vereador? Pois não. Obrigado, Maria Helena. Bom dia, secretário. Também cheguei agora há pouco, estava no outro evento, e estava no gabinete ouvindo, inclusive, a explanação do secretário em relação àquela arrecadação, que seria a menos, né, que tinha uma previsão de déficit em torno de 110, previsto 80, agora talvez chegaremos a 60 milhões de redução aí de arrecadação. E um momento oportuno para a gente ter um parâmetro aí bem mais claro, vindo do secretário de Finanças, porque se houve muitas conversas, né, e a gente fica um tanto preocupado, até levantado na própria questão aqui de alguns vereadores, em relação, que Vossa Excelência até comentou já o secretário, da redução de contratos. Foi muito tacado aí a questão, principalmente do transporte, em relação a alguns contratos, que até falta de material dentro dessas secretarias, e pelo que eu ouvi o senhor explicando, na verdade, o orçamento dessas secretarias, elas não houve uma redução significativa que viesse a prejudicar o andamento dos serviços públicos. E até em função dos funcionários, que muitos aí já estão até preocupados com o seu 13º, entre outras coisas mais. Então, pelo que eu ouvi, isso aí, inclusive eu falo para eles, de forma alguma, isso afetaria os funcionários e pagamento. Sei que há, sim, um trabalho em relação à redução de horas extras, que eu acho que isso não é muito bem-vindo aos funcionários, mas, de repente, é algo que seja necessário. Então, eu vejo que essa conta, ela vai fechar, embora o número não seja aquele que era o esperado. E para o próximo ano, eu vi que nós recebemos aí a nova peça, né? Esperamos aí que também nas audiências públicas possamos aí participar com aquela demanda que vem, que é natural da população. Obrigada, vereador. Tem mais alguém além da Elza? Pode. Só um minutinho, Simone. Aí é matéria. Eu vou deixar o secretário para falar com a imprensa ao final, tá? Então, nós vamos... Aí a gente promove as questões diretas de notícia. A Elza Francisca na frente, por favor. Ela que manda. A Secretaria de Finanças vai conseguir cumprir a meta prevista, as secretarias vão conseguir cumprir os projetos, então, apontados, não é, por cada uma das secretarias. E uma outra questão, antes eu quero até dizer que sou assessora do vereador Zé Dias, e tem uma questão assim importante, que no ano passado, o vereador Zé Dias, assim como os demais, apresentaram as emendas parlamentares. E as informações que nós temos tido é que a Secretaria de Finanças ainda não havia liberado os valores relativos às emendas. Então, gostaria que o secretário pudesse, né, esclarecer algumas questões. E ainda tem mais uma questão. Com relação ao orçamento de 2015, vai haver mesmo uma redução no valor da peça orçamentária? Estou querendo separar as duas coisas. O que é quadrimestre, execução orçamentária 2014, do que é 2015. Vamos separar, porque isso aqui não é audiência pública
do orçamento. Mas, Elza, só para... Os vereadores se negaram a usar a expressão, em especial o vereador Marcelo Gastaldo se negou a usar a expressão rádio peão. Mas ele estava falando da rádio peão aqui quase que o tempo todo. Então vamos evitar essa história da rádio peão. Não. O orçamento do ano que vem tem uma estimativa de receita de 1.860 bilhões de reais. É significativamente maior do que a expectativa de receita desse ano, e eu diria que com um grau de realismo bastante grande. Por onde eu passei, eu não costumei deixar déficit orçamentário. Mas isso é o que eu vou tratar sobre o orçamento de 2015 agora, nesse instante. Vamos falar em relação a 2014. Metas. Nós estamos cumprindo as metas. Podemos ter problema na medida em que a receita, em especial de ICMS, cai e a gente não consegue encontrar alternativas para ela. Alternativas que não precisam ser necessariamente alternativas de receita. Elas podem ser de redução de despesa, de racionalização, como, por exemplo, a história da hora extra. E aí, deixa eu fazer um parênteses, a redução de hora extra é mal-vinda, vou brincar aqui, mais ou menos, vereador, mais ou menos. Porque, pelo menos do ponto de vista fictício, vamos chamar assim, jurídico só, eu acho que a gente está vivendo uma espécie de escravidão no Executivo. Porque quando eu tenho uma despesa projetada para o final do ano de 36 milhões de reais de hora extra, eu acho que eu já estou quase chicoteando meus funcionários. Só falta parar de pagar. Porque a quantidade de hora extra para eu ter uma folha e meia a mais, quase uma folha e meia a mais, ela é muito absurda, a ponto de ter sido apontada pelo Tribunal de Contas. Detalhe, o Tribunal de Contas fez esse apontamento quando o gasto estava em 20 milhões de reais, não em 36. Ele fez esse apontamento em relação aos gastos de 2013, que foram de 20 milhões de reais. Nós temos esse ano se a gente não fizer nada, e vamos fazer, mas a seguir a toada que a gente fecha o ano com 36 milhões, quase o dobro. 80% a mais do que a gente fechou ano passado. Então, hora extra é importante, hora extra muitas vezes é complementação salarial e tudo mais, mas também não se pode reclamar da política salarial que esse governo vem fazendo. Aliás, desde o plano de carreira de 2012, aí no governo Miguel, a gente vem tendo incrementos razoáveis acima da inflação, inclusive esse ano tivemos 1,5% acima da inflação. Então, a gente não precisa ter uma sobrecarga de trabalho nas pessoas, retirando as pessoas de lazer, de convívio familiar, em troca de um dinheiro, a gente começa a dar um caráter absoluto para o dinheiro, isso aí definitivamente não é saudável. Definitivamente não é. Eu prefiro 1000 vezes estar com minha mulher e minha filha. 1000 vezes. Do que ficar 2, 3 horas. Durante a Copa do Mundo, eu estava vendo o Jogo do Brasil trabalhando. Mas porque minha mulher e minha filha estavam viajando. Porque se elas estivessem aqui em Jundiaí, eu estava em casa. Bem, além do mais, era o meu primeiro mês de trabalho aqui, eu tinha que conhecer tudo do tema o mais rápido possível. Em relação às emendas, nós estamos liberando as emendas parlamentares, sim. Isso daí fez parte de um debate, às vezes, acirrado. Não é só na Câmara que a gente tem debates acirrados. Porque no processo de repactuação orçamentária, feito entre junho e julho, volta e meia aparecia alguém e falou assim, mas eu não vou conseguir dar conta de tal coisa. Pô, e a emenda? Eu falo, isso é obrigação. Vamos fazer. Então, nós estamos liberando. Eu não tenho visto... Hoje é terça. Hoje é terça-feira. Tá. Entre a semana passada e essa semana agora, eu liberei 2 emendas. Da outra, desse orçamento? Desse orçamento de 2014. Não. Eu liberei. Deixa eu tem fazer mais uma série de outras emendas e nós estamos até o final do ano. Estamos fazendo. Dá licença, senão nós vamos entrar no debate aqui de emenda 2015. A questão de emendas desse orçamento que está vigente teve um equívoco bastante grande, que, primeiro,
os secretários souberam que havia emendas dentro do seu orçamento, que ele mesmo apresentou, quando ele recebeu, olha, daquele valor que você projetou para isso, tem isso de emenda. Então, na área social, quando as emendas passam por os projetos, não são projetos, não existe subvenção, existe um aporte de recurso para quem tem projeto. Então, deu tempo de algumas entidades serem contempladas, outras não serão jamais contempladas, porque elas não atendem dispositivos da própria assistência ou da própria saúde. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado, acho que nesse período aqui, para que a gente acerte as emendas. Algumas de investimentos, eu sei que aos poucos estão sendo liberadas, depende do processo burocrático. Entrou emenda, por exemplo, a gente conseguiu lá indicar uma emenda, que foi aqui de vereadores, para investimento, como contrapartida ainda de emenda parlamentar, para complementar, para atender o mesmo objeto, o mesmo objetivo. E isso demora um pouco. Então, elas não estão tão claras, falar assim, olha, a emenda do vereador X atendeu. Ela entrou no conjunto. Então, eu espero que esse ano aqui a gente consiga dialogar mais a respeito do caminho certo para ofertar as emendas, para que a gente não tenha confusão com as próprias entidades, né? Então, acho que é um cuidado que a Secretaria de Finanças, embora não seja o responsável exclusivo, né, disso, possa, junto com as demais secretarias, trabalhar essa questão das emendas com o vereador de uma forma que elas realmente apareçam de uma forma direta. Não, o vereador fez emenda, beneficiou tal bairro, tal situação. Pois não, vereador. Sei que não é audiência pública, não é relativo a isso, mas, na realidade, nós tomamos, como se fala na polícia, um passa-moleque, né? Falei, olha, gente, não é assim, a emenda não é casada. Não, mas não se preocupa que depois arredonda. Eu acabei cedendo para a sua ex-secretaria R$200 mil, as minhas entidades não foram contempladas. E vou ser sincero, hein, secretário? Se não forem contempladas através de um convênio, através de qualquer coisa, eu não vou assinar a peça orçamentária próxima. Porque foi conversado anteriormente. Façam que a gente se vira. Nós fizemos, houve um desgaste político, pessoal e da entidade que contava com aquilo. Então, eu estou deixando bem claro isso daí. Paulo Sérgio Martins, não assinarei a peça orçamentária se não for revisto, e não fui só eu que perdi. O Zé Dias perdeu, o Rafael perdeu, se não for revisto e essas emendas não forem realmente colocadas em prática. As anteriores. As de 2014, né? Isso. Tá. Bem, nós vamos resolver problema a problema desses. Vamos resolvendo. Mas achei uma pauta que tem que ser debatida anteriormente à vinda do projeto, para que a gente tenha claro e acerte na indicação das emendas e não se frustre, nem frustre entidades com expectativas que a gente sabe que não vai conseguir atender. Tá? Os vereadores. Isso ficou assim, bastante claro agora, e até aproveitando o que o Paulo Sérgio comenta, essa conversa, secretário, é muito importante, né, para que o vereador e nós, inclusive, enquanto assessores, né, a gente possa acompanhar e ter essa informação, porque as entidades cobram dos vereadores. As entidades, os seus representantes, vão aos gabinetes cobrar. Uma questão de ordem. Eu acho que a questão de ordem, eu queria passar a presidência aqui para o vereador Gerson, para concluir aqui a audiência, e acho que todos nós aqui já passamos pelas questões, já teve um amplo debate, e aí o vereador pode conduzir para poder também passar para a imprensa, que tem um tempo também aqui posterior para complementar todas as dúvidas. Só uma parte, então, presidente, só para contribuir com essa discussão que foi em relação a emendas, que não é o foco da nossa reunião, mas só para efeito de encaminhamento. Estamos aí, a Casa Civil, discutindo sobre isso, as que não foram contempladas, de que forma conduzi-las, para que realmente, para o próximo orçamento, não tenhamos esse problema. E, sem dúvida alguma, os vereadores foram induzidos ao erro. Muito obrigado, vereador Marcelo. E só para ouvir um pouco aí do que estava falando de emenda,
Eu acredito que nós, vereadores todos, os 19, nós devemos depois chamar o secretário da Casa Civil, que é responsável pela articulação política também, e que foi quem conversou com a gente sobre as emendas. Então, na semana que vem, agora, na primeira quinzena de outubro, a gente chama ele aqui, como ele veio aqui aquela vez, e falou que resolveria o problema das emendas, aí a gente conversa com ele e ele resolve as emendas. Tudo é depois da eleição. Olha, eu não tenho eleição nenhuma, eu não sou candidato. Eu estou trabalhando normalmente. Que pé que nós estamos? Já respondeu tudo? Já pode encerrar. Então... Tem que falar com a empresa. Não houve execução, e pelo que a gente viu, não é culpa dos senhores, apesar do orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, não houve execução, ou a tendência é que não se complete aquele 1 milhão e 400 milhões, certo? Até por outras deficiências, tais como a arrecadação de CMS, etc. Não seria temerário falar do próximo orçamento em 1 bilhão e 800 milhões, se nesse aqui a gente não conseguiu a execução completa? Ou a tendência é não conseguir? Tomara que consiga. Pelo que nós rezamos, nós sabemos. Todos nós rezamos para que dê certo. Agora, vereador, a gente faz muita conta. Eu já vi orçamento de município que pega o orçamento do ano anterior, bota 6% em cima e vai em frente. Eu acho isso indecente, eu acho que ninguém merece merece receber salário para fazer um negócio desse. Eu acho muito, muito, muito vergonhoso uma pessoa se reivindicar secretário municipal de finanças e não se dar o trabalho de olhar item a item de receita, e, é claro, começando pelos principais, e fazer uma análise de série histórica, coisas desse tipo. Pois muito bem. Para o senhor ter uma ideia, e aí eu vou falar só do ICMS, só, como um exemplo. A gente tem uma previsão de arrecadação de ICMS real para esse ano, agora, 2014, de 560 milhões de reais. Nós estamos botando 650 para o ano que vem. É alto, 650 ou 640. É alto a beça, né? Pois muito bem. A gente tem uma inflação de 6,5%, a gente tem um PIB projetado para o ano que vem, e eu sou bastante conservador, e ano que vem nós vamos crescer o PIB? Sim. Vamos. Mas eu estou projetando em 2%, vereador. Só 2%. Se eu olhar 2010 foi o primeiro ano depois da crise de 2008 e 2009. A gente teve um crescimento de 3,5%, quase 4% de PIB no país. 2015 vai ser igual. Mas o PIB é dado em comparação com o período imediatamente anterior. Nós não estaremos piores no ano que vem do que estamos esse ano. Nós estaremos melhores. Pode ter certeza, vereador. Pode apostar? É lícito? Pois é. Bem, mas além disso, vereador, o índice de participação do município de Jundiaí no ICMS deve aumentar em 7%. O tamanho da boca, né, com que a gente abocanha o bolo do ICMS deve subir 7%. No índice provisório, ele subiu 7,19%. Eu estou, de novo, puxando o carro um pouquinho para trás e dizendo, não, vai subir só 7%. Então, com isso, somando esses três indicadores, não é irrazoável imaginar um crescimento de 16% na receita de ICMS no ano que vem. E esses 16% são exatamente a diferença entre 560 milhões e 640 e poucos milhões que a gente colocou. De qualquer maneira, vereador, a gente abre o ano com uma série de contingenciamentos. Coisa que Jundiaí não tem tradição de fazer. Assim, é muito comum a gente ter um convênio com a União, por exemplo, e a gente contingencia a contrapartida. E a gente só vai liberar a contrapartida se o convênio vingar, quando cair o dinheiro na conta e tudo mais, o dinheiro da União. A intenção nossa é fazer isso com uma série de outras dotações. Por quê? Porque aí a gente consegue ir acompanhando a liberação de verba
junto com a efetivação da receita. Porque é muito ruim quando a gente deixa para apertar o cinto só no final do ano. Porque aí é uma freada travando roda, né, que a gente faz. Só para cumprimentá-lo, bom dia, secretário. Eu acabei não fazendo nenhum questionamento, até porque os meus colegas questionaram num assunto da Rádio Peão aí. Mas parabéns pela maneira. Aliás, eu quero aproveitar para cumprimentá-lo, que eu tive a oportunidade, logo que o senhor chegou aqui na secretaria, de ser atendido pelo senhor. Obrigado pela maneira como nos atendeu. E eu gosto muito dessa maneira, como se ilustra as respostas. Assim, eu sou leigo no assunto, nesse assunto em particular, e muita gente acho que fica mais fácil essa explicação. Então, parabéns, eu tenho certeza que o senhor tem realmente que arrochar a coisa, senão pode faltar dinheiro, não é verdade? Qualquer coisa, chamo o senhor para me ajudar, vereador. Então, tá bom. Obrigado. Obrigado, secretário, as pessoas que acompanharam, imprensa. E está encerrada esta audiência pública.